Então vamos a mais um outro vídeo falando sobre o cangaço e dessa feita eu vou falar sobre o livro de Leonardo Ferraz Gominho, em que ele está mostrando aqui o Virgulino e Manuel Neto. Este daqui, Manuel Neto, Mané Neto, né, ele era muito temido por Virgulino. Gente, imaginem só a época, né, do Virgulino, né, de Mané Neto, né? Imaginem só a dificuldade que as polícias não tinham de localizar um psicopata. Ainda hoje, para os identificar, é preciso que nós estudemos, né? Então, nesse livro daqui está falando exatamente sobre o lugar de Paranatama. O lugar de Paranatama, que está descrito, que fala o Júnior Almeida, ele fala também no cangaço que já imperava, né, na região do Agreste, né, próximo ali de Garanhuns, de Canhotinho, de Angelim, de Serrinha do Catimbau, né. Eu conheço aquela área, mas eu não sabia que Paranatama havia passado. Agora passou a cidade em 1963, né? Um lugarejo, né? É uma cidade, mas uma cidade com 11.800 habitantes, segundo o censo, né? Então, eu não sei nem como dá para se sustentar com prefeitura, com os órgãos públicos que precisam arrecadar para sustentar uma cidade, então não sei, mas tudo bem. Aí aqui no livro de Leonardo, neste daqui, ele fala nessa questão de Paranatama e que nem sempre o Virgulino, né, nem sempre tem os relatos aqui. Fake news já existia há muito tempo, viu, gente? Não é de hoje, não. Desde o cangaço e antes do cangaço. É mentira. A gente fala fake news porque o nome é mais bonitinho, mais atraente e tornou-se moda, né? Mas tinha um jornal, O Pequeno, né, jornal O Pequeno, deixa eu ver aqui, está na página 175, que esse jornal, ele fantasiava muito, né, claro, para vender matéria, né, até tem aqui, ó, isso aqui, certo? Aí esse jornal, ele fantasiava muito, ele contava coisas que nem ocorriam, né, mas jornalista, né, naquela época o jornal não era como hoje que temos os cursos de jornalismo, né? Não tínhamos, não havia, né? Mas havia jornais como o Globo, havia jornais Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, e que alguns jornais, para chamar a atenção, também colocava matéria sobre cangaço, atentando para o fato de que antes do Virgulino haver passado em Paranatama, que é a antiga Serrinha do Catimbau, ele já haviam passado outros cangaceiros por lá, que eu anotei o nome aqui, um tal de Jeremias dos Santos francês, certo? E então, esse Jeremias era um terror também. Por isso que nós, quando estudamos, nós temos que atentar para todos esses detalhes, esses fatores, né? Ou esses fatos, né? Esse João francês, Jeremias francês, ele era um terror, como também o Júnior fala aqui, ó, no livro, é Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, que foi preso por Teófilo Ferraz Torres, né? Ele fala aqui e que ele passou em Canhotinho, cidade onde eu residi. Passei minha infância, né? Uma parte da minha infância, certo? Então, aqui no livro está falando o seguinte, que Manuel Neto já não estava, à época em Paranatama, que houve aquele confronto que foram, as pessoas do lugar já andavam tão apavoradas, porque eram saqueadas, agredidas por cangaceiros, não se sabe nem de quais os grupos, sabe-se que já passava cangaceiro ali, quem tinha algum dinheiro, alguma coisa, eles saqueavam, certo? O mais famoso ficou o Virgulino, né? O Rifle de Ouro também, o Silvino, Antônio Silvino, e alguns outros nomes, porque pega, né? Tem nome que
pega, é a mídia que, né, que dá mais lustre, que dá mais brilho àquele nome, aquela marca, né, seria uma marca e patente, no caso, porque no caso eu só estou brincando a maneira de falar, apesar de que estou tratando de história. História é história, certo? Então, tem dizendo o seguinte, que nem sempre o Virgulino, ele era tão valente quanto se diz, porque muitas vezes quando ele estava perdendo, sabia que ia perder, inclusive, né, a Maria, a companheira dele, né, a Maria e a outra mulher, deixa eu ver se eu encontro o nome dela aqui, elas foram baleadas lá em Catimbau, né, nesse lugar, né? E eles se evadiram, certo? Se evadiram. Uma Maria, ó, Maria Ema. Vocês já escutaram falar nesse nome? Eu nunca escutei falar, já ouvi falar na Dadá, já ouvi falar na Adélia e na Cila, né? Essas que ganharam mais visibilidade, mas essa tal de Maria Ema, né? E a Maria Bonita, e que a Maria Bonita foi carregada numa vara dentro de uma rede, porque ela levou uns tiros. Dizem que, nas costas, eu até estranho, né? A Maria levou mais de um tiro nas costas. Ela parece que não era, assim, gente, né? Porque, gente, o tiro nas costas que ela levou e outro lá, dizem que 2, né? E botaram ela numa rede e saíram para ir, não é medicar, mas fazer curativo, tratamento que eles fazem à base de pimenta, de fumo, de qualquer coisa assim, para não criar bicho, né? Bicho mesmo tapuru, né? Então, colocaram, agora vocês imaginem o que é sair daí da Serrinha de Catimbau e para a Serra do Pará. Gente, é muito chão, gente, andar 18 quilômetros é para atleta, né? E dizem que esse Paranatama, até Garanhuns, dista mais ou menos as léguas, né? Falavam-se em léguas, 3 léguas, né? Que dá 18 quilômetros, quase 20, né? A maneira de falar naquela época era assim, era légua, né? Tem até a música Légua Tirana, de Luiz Gonzaga, né? E então, quando a gente vai observar, a gente tem que atentar. Aquela época, gente, era muito difícil ou impossível que se falasse, como eu vou falar agora, em mentes perigosas, né? Psicopata mesmo. Ele não era um grande psicopata, foi um psicopata serial killer, né? Então, a doutora Ana Beatriz, ela descreve o psicopata porque ela é médica, psiquiatra, certo? Mas ela descreve perfeitamente como um psicopata, ele na sua personalidade, no seu comportamento. E o Virgulino era assim. Quando ele estava perdendo, ele corria. Quando ele estava ganhando, ele aparecia, né? Entendeu? Mentiroso, né? E o povo gosta muito dessa história. Então, aqui está dizendo aqui, ó. Lampião foge de Serrinha do Catimbau. Está aqui, ó, no livro. Podem adquirir o livro de Leonardo, certo? Que tem algumas inovações, né? Certo? Então, o Mané Neto, ele nem estava, naquela época ele estava afastado, né? Ele era nazareno de Floresta, né? De lá, da fazenda da Matinha, algodões por ali, bem perto, onde o meu pai nasceu, também meus tios nasceram, né? Então ele era de lá e ele não estava perseguindo o Virgulino. O Virgulino já tinha, digamos, saído de Floresta, do município de Floresta. E então ele começava a se afastar, por quê? Porque ele também, ele sabia os limites dele, ele não ia muitas vezes à frente, ele mandava os comparsas dele, tinha aquela capacidade de
digamos assim, reunir gente criminosa, que eles se atraem, né? Sabemos que tem até teorias sobre isso, né? Que muita gente se atrai pelo que gosta, pelo que quer. Então, os criminosos, eles se juntam também para saquear, para roubar, né? É muito isso, é comum e tem até a teoria das janelas quebradas, quem quiser pode ler, procurar aí no Google, que vai aparecer, né? E outras teorias aí, né, que eu não vou falar, mas porque eu estou falando exatamente sobre esse caso de Serrinha do Catimbau, que fica perto ali de Bom Conselho, né? E já havia a fake news, ou a mentira, muita coisa no cangaço, gente, tem que ter cuidado, muita gente anda pecando aí, fazendo rota de cangaço, né? Para que as pessoas visitem determinados lugares só porque eles souberam que o Virgulino passou lá. Ele passou, mas ele correu, ele fugiu, né? Certo? Que ele tinha essa índole, né? O psicopata é assim. Ele trama, ele arma, ele é 100% razão, 0% emoção, né? E então eles tramam o que eles querem fazer e quando ele fugia, ele já acertava com os comparsas dele, com os coiteiros, tudo, olha, a gente vai se encontrar, se não der certo, se encontra em outro lugar. E muitos cangaceiros morriam e eles deixavam para lá. Agora, levaram a Maria, né? Não por amor a Maria, mas para não ser pego, porque se a Maria fosse presa, né? O que é que ia ocorrer? Iam pegar, as polícias iam saber por onde o Virgulino andava, o grupo, para onde foi o grupo, né? Aí eles botaram a Maria numa rede, antigamente usava, né? Para carregar defuntos, né? Que nem usava-se caixão de defunto, ataúde, né? Ataúde, né? Aí muitas vezes botava aquele defunto, aquela pessoa numa rede, jogava ali num buraco e enterravam, né? Mas a Maria eles levaram, né? Às vezes geralmente eles não abandonavam os cangaceiros que ainda tivessem condição de sobreviver. Se não tivesse, eles terminavam de matar. Por quê? Porque era uma tática para que aquele cangaceiro vivo depois não fosse, digamos assim, preso e entregasse, o bando é assim, assim, entendeu? Era exatamente isso que ocorria. Então, eu aconselho que as pessoas leiam, né? Inclusive para entender de personalidade. Mas eu vou colocar uma coisa aqui que muita gente vai achar sério. Não tem nada a ver, tem sim, gente. Veja, estudem Maquiavel, né? O Príncipe de Maquiavel, para vocês verem as personalidades de algumas pessoas. Ele não fala dentro ele não fala como a doutora Ana Beatriz, como a minha linha freudiana, já bem anterior, né? Porque Freud é o pai da psicanálise, certo? Mas estudem Mentes Perigosas para vocês entenderem que não era fácil pegar um Virgulino, não era fácil vocês, os soldados das volantes, pegarem os cangaceiros. Por quê? Primeiro, porque ladrão, assassino, matador, para eles a vida não importa, eles sabem que a qualquer momento eles podem serem mortos. E naquela época, gente, as volantes, elas obedeciam ainda hoje. A polícia tem poderes para atirar, para matar, e eles não são punidos. Por quê? Porque eles estão servindo ao Estado e eles têm que servir à população, à sociedade. E não a ladrão, a cangaceiro, que hoje temos até o cangaço novo, né? Não é cangaço, mas são as milícias, né? Então, isso que eu queria comentar hoje, a respeito de Paranatama, né? Que agora construíram lá um prédio, né? Um lugar onde dizem que é um museu e não tem uma única, digamos assim, peça da época, a não ser, dizem que tinha um pente, deixa eu ver aqui, eu anotei, um pente de, um pente de bala de rifle do grupo. Que grupo?
E dizem também que a Maria abandonou uma capa. Será que ela estava na Europa com aquelas capas, né, de Vison para abandonar? E o pessoal depois diz, não, isso era da Maria Bonita. Será? Né? E que essa capa e um punhal também, um punhal, era do Virgulino, o Virgulino tinha um punhal, ele deixou lá e tem um punhal, apareceu um punhal lá no museu, em Alagoas, né? Aí são histórias que a gente fica analisando, tentando ver o que é e o que não é, o que é fake, o que é mentira mesmo, nessa história do cangaço, que ela é um elástico. Cada hora aparece mais coisa, né? Para o pessoal ir visitar o museu, vir visitar outros lugares tão maravilhosos quanto Olinda, né? Visitar a própria Garanhuns, a cidade das flores, né? Tem um festival lá maravilhoso, né? Visita Paranatama também, né? Mas dá um valor muito grande ao cangaço, ao matador, né? E o Virgulino, né, como é lampião, é luz, aí ele deve ficar, mas ficou na história mais do que esse outro que eu falei aqui, né, que é, deixa eu me ver, que é o Jeremias dos Santos Francês, né? E outros cangaceiros, até mesmo o Corisco, né? Eu vou lembrar do Corisco, né? Que é um nome aí na história do cangaço, matador perverso, né? Tão psicopata. A mulher dele, a Amásia dele, era pior do que ele, a Dadá, psicopata em alto grau, né? Porque ela disse mesmo uma vez, no depoimento, que chegou uma pessoa para ela, que ela sobreviveu, né? E passou muito tempo mentindo demais. Aí o cara disse assim, você atirou ela, disse, e você ainda está vivo? Porque eu atirei ela para matar mesmo. Ela disse que não sabe quanto matou. É claro que ela não ia dizer, né? Não, ela tinha que fazer como é, digamos, a parte dela, né? Da super interessante, ser glamorizada, né? Como a Sila. A história do cangaço tem tudo isso, gente. É uma farsa, é um bolo fofo, eu digo sempre, é um bolo fofo. Põe fermento, 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 e o bolo vai inchando, mas depois que tira do forno, ele também diminui. E às vezes fica até solado, né?